Quais são as ferramentas para combater de forma eficaz e eficiente o risco criminal? Aquele composto, talvez pelas siglas do crime organizado, ou pelas gangues criminosas propriamente ditas, ou até mesmo, em alguns casos, pelo terrorismo. Uma dessas ferramentas, com certeza, é o chamado fenômeno do arrependimento, aquilo que na Itália é chamado de colaborador da justiça. O colaborador da justiça é basicamente aquele que faz uma autocrítica do que fez anteriormente. Então, é um criminoso ou um terrorista que, depois de ter tido uma carreira sangrenta, entende que errou, tenta fazer uma reparação. E, nesse caso, decide colaborar com as autoridades policiais e judiciais para esclarecer tudo e, em troca, obter alguma benevolência. Poderíamos chamar assim, no que diz respeito à sua situação processual. O fenômeno do arrependimento, ou dos colaboradores da justiça na Itália, começou justamente com o terrorismo. Pensemos em Patrizio Pesce, o homem que esclareceu as Brigadas Vermelhas por dentro. Graças, sobretudo, ao trabalho obstinado do general Carlo Alberto Dalla Chiesa, que o convenceu a abandonar a luta armada. Por uma oportunidade de reconciliação, até mesmo nacional. Mas não houve apenas o terrorismo, no qual, de qualquer forma, vimos arrependidos. Também na frente da extrema-direita. Pensemos dentro dos núcleos armados revolucionários, no irmão de Giusva Fioravanti. Os arrependidos foram fundamentais na luta contra a Cosa Nostra. Dom Masino, Buscetta, Totúcio, Contorno, os primeiros mais importantes, foram construídos. Os primeiros maxi-processos. Mas também no caso da Banda della Magliana, aquela rede tão complexa de criminalidade, corrupção, tráfico de drogas, lavagem de dinheiro, tráfico de armas e muito mais. Aquele ponto de encontro entre a alta sociedade romana, as gangues revoltadas de ex-assaltantes e traficantes, os especuladores imobiliários do período do saque de Roma, os serviços secretos desviados e muito mais. Pensemos no Vaticano, pensemos na P2. Aqui está aquela rede tão complexa que veio à tona nos anos 80, depois de um longo período de trabalho no subsolo e que talvez hoje ainda não esteja totalmente morta. A Banda della Magliana foi descoberta e parcialmente desmantelada, graças aos colaboradores da justiça e delatores. Esta é uma visão geral sobre os principais delatores da Banda della Magliana. O primeiro em ordem foi Ersórcio. Fulvio Lucioli Fulvieto, um dos primeiros membros, na verdade o primeiro membro da Banda Magliana, a fazer um meia-culpa interior. Ou seja, que fala também movido por interesses pessoais. Ou seja, a tentativa de evitar represálias pesadas contra si mesmo. Depois que foi preso em 3 de junho de 1983... De fato, Fulvio Lucioli levou alguns meses para decidir colaborar. Ele, que havia feito parte de um dos primeiros núcleos daqueles grupos que depois se juntaram à banda. Ele, que havia começado sua carreira como assaltante de trens, para depois se tornar um especialista no campo do tráfico de entorpecentes. Em 1983, decide romper o muro do silêncio, de quebrar a omertá que perdurava dentro da quadrilha. Aquela omertá que até aquele momento... de protegê-la, de sempre sair impune, em qualquer situação, mesmo já tendo cometido crimes. Do sequestro de Grazioli, do assassinato de Franchino Air Criminale Franco Nicolini ou da guerra contra os pescadores. Os Proietti, acusados de matar o chefe da gangue Giuseppe Pucci. Lucioli é quem rompe e destrói a barreira. Com tantas declarações prestadas ao magistrado Nito Palma e ao chefe da equipe de narcóticos de Roma, que resultaram numa enorme operação policial, aquela de 15 de dezembro de 1983. São muitos os chefes, os cúmplices, os pequenos ajudantes que acabam na prisão. Todos eles são presos. Porque Lucioli contou tudo. Mas Lucioli não é totalmente acreditado. A prova disso vem nos anos seguintes. Porque,
Se o julgamento de primeira instância e o recurso terminam mesmo assim, com pesadas condenações para os vários membros da quadrilha, a cassação anula tudo, principalmente anula aquilo que era a base da acusação. Segundo a cassação, a quadrilha Banda Amaliana, embora criminosa, não era considerada máfia. O processo deve ser refeito no Tribunal de Apelação e o teorema Lucioli é novamente desmontado. Chegam até a definir Lucioli como um mitômano, uma personalidade afetada por delírios psíquicos que levam a alterar a realidade em que vive. Enfim, Lucioli é considerado uma testemunha não confiável. E isso é realmente uma ironia se pensarmos no que foi a Banda Amaliana. Mas Lucioli não é o único, porque depois dele, alguns anos depois, chega Cláudio Sicília, de Ervesuviano. É chamado assim porque, no fundo, é um napolitano. Transplantado para Roma. Um napolitano que trouxe consigo relações muito próximas com a camorra. Afinal, ele é parente de camorristas. Sicília. Ele entrou para a banda por interesse de Marcellone Colafigli, um dos líderes da facção Amaliana Sicília. Desde que entrou para a banda, ele comandou o tráfico de drogas, especialmente em La Garbatella e Tormarância. Mas não só isso, ele é uma pessoa muito interessante. Ele administra parte do tesouro da banda e, principalmente, é um dos poucos que tem acesso livre, a qualquer momento, ao arsenal clandestino da banda. Nas instalações do Ministério da Saúde, na Via Liste. Estranho, não é? Que um personagem desse tipo, que deveria ser uma figura secundária, tenha todo esse poder. E é ainda mais estranho que, apesar das revelações de Lucioli, Sicília continue em liberdade por quase mais 3 anos. Ele não é preso junto com os outros chefes da banda. Não, ele fica de fora. Continua a gerenciar, por um lado, o tráfico de entorpecentes e, por outro, o fluxo de dinheiro que vai para os chefes presos na cadeia. Até 1986, quando a fratura entre as duas almas da banda, a da Magliana e a do Testácio, torna-se irreparável. O próprio Cláudio Sicília é alvo de uma tentativa de assassinato. Nunca ficou claro se era dos Maglianeses ou dos Testaccini, já que ele lidava com ambos. Não só isso. A partir desse momento, Cláudio Sicília decide não passar mais a famosa comissão semanal, nem para os detentos, nem para as famílias dos detentos, tornando-se um inimigo da banda. Preso também em 86, ele também decide se beneficiar da Lei dos Arrependidos. A lei promulgada em 1980, depois atualizada, primeiro com a intervenção do magistrado Falcone e posteriormente em 2001. Pois bem, as revelações de Cláudio Sicília confirmam as teses de Fulvio Lucioli, as teses do Sórcio, mesmo que talvez um pouco tarde. Não só Cláudio Sicília amplia o panorama. Ele não fala apenas de tráfico de drogas, de agiotagem, de lavagem de dinheiro, de assassinatos. Não, ele fala também das relações da quadrilha com pessoas de fora, por exemplo, com a Camorra, com a nova Camorra Organizzata de Cutolo, com Zazá, com o clã Nuvoleta. Ele fala das relações da quadrilha com o extremismo neofascista, com os núcleos armados revolucionários de onde, aliás, vem o Nero. Máximo Carminati fala das relações perigosas da quadrilha com Pippo Calò. O caixa da Cosa Nostra, escondido em Roma, está entre os mandantes do massacre do Rápido 904, na antevéspera de Natal de 1984. Já falamos sobre isso em outro vídeo. As revelações de Cláudio Sicília também provocam outra onda de prisões e novas investigações. Mas ele também não é considerado totalmente confiável. Prova disso é que alguns anos depois, Cláudio Sicília é libertado, mas sem um programa de proteção em seu benefício. Quase o vendo como coadjuvante, se não descartável, pelo menos sem risco de vida. E isso é um erro, porque a quadrilha não esquece quando Cláudio Sicília se tornou um delator. E, como tal, ele terá que pagar e será morto em 18 de novembro de 1991. Por um grupo de 2 matadores, justamente em Tormarancia. Não termina aqui, é claro. Outras figuras se destacam. Entre os delatores, por exemplo, está Vittorio Carnovali e Dó Arreri, Conilho, irmão de Giuseppe Ertronco, que morreu em 90 por causas naturais. Carnovali também é um personagem um pouco peculiar, porque faz parte do grupo de Assília, um dos 3 grupos originais da banda. Ele foi preso em relação às revelações feitas pelo Sórcio, por Fulvio Lucioli.
E em 1986, exatamente no dia 26 de maio, ele conseguiu incrivelmente fugir da sala bunker do Tribunal de Roma. Uma fuga que causou sensação, que foi um escândalo. Como era possível que em uma sala e nos corredores que levam às celas, lotados de gente e com vários carabinieri, um criminoso conseguisse escapar? Descoberto anos depois, fazia parte de um plano inicialmente arquitetado por Renatino de Pedis para ajudar Eduardo Toscano a escapar, mas ele temia pela própria vida. O próprio de Pedis havia lhe enviado uma mensagem. Ele dizia ao operário que talvez ao sair da prisão não fosse muito longe e que alguém o faria calar para sempre. Então, no final, foi o próprio Erconíglio quem aproveitou o plano, deixando que colocassem as algemas em seus pulsos sem travar a segurança, para depois se esconder atrás de uma escada. Voltar para a sala de detenção e ser libertado por duas pessoas nunca identificadas, um homem e uma mulher, que o conduzem até a saída do tribunal. Diante dos olhos um pouco desconfiados, mas no final sem capacidade de agir, dos carabinieri. E até um Renault 5, onde, esclarecido o mal-entendido, percebeu-se que era Vitor Carnovale, não Eduardo Toscano, o operáriozinho. Carnovale foi levado de volta para a casa da irmã. E só voltou a ser preso em 1993, no início da segunda onda de prisões contra a banda Della Magliana. E a partir desse momento, Carnovale também decide aliviar a consciência e contar tudo. Ele será condenado mesmo assim a 10 anos de prisão. Depois, na prisão, ele desenvolve uma releitura de si mesmo, a ponto de se tornar um escritor criativo e um poeta. Hoje, Vittorio Carnovale pagou sua dívida com a justiça e fez declarações importantes, mas, em alguns casos, foram inúteis. É o caso do assassinato de Mino Pecorelli, aquele assassinato em que, por muito tempo, se falou do envolvimento da Magliana. Como? Através da atuação do cego Massimo Carminati, aquele delinquente terrorista que faz a ponte entre o EUR e os fascistas do SNAR. E a Magliana, o Testaccio, o bar que é o símbolo do ponto de encontro dos chefes da Magliana e que transita entre dois universos. Teria sido Carminati, segundo as declarações de Carnovale, quem atirou no jornalista incômodo, junto com Angiolino, o loiro Michelangelo La Barbera, um matador da Cosa Nostra. Tudo para favorecer os interesses de Giulio Andreotti através de Vitalone. O problema é que Vittorio Carnovale, embora não tenha renegado as declarações do inquérito, não as repete no tribunal. Ele tem medo. Erconíglio não vai às salas de Perugia, onde ocorre o julgamento de Giulio Andreotti pelo assassinato de Mino Pecorelli. E talvez também por esse motivo, no final, todos os réus serão absolvidos. Talvez porque faltava uma peça no quebra-cabeça. Mas ainda há outros delatores a serem enfrentados. Tem Fabiola Moretti, que depois vai se declarar arrependida de ter se arrependido. A mulher, inicialmente de Danilo. Já comentamos sobre Abruciati no Calamari Leonte e também sobre Antônio Mancini em vídeo recente. A vadia Fabiola Moretti, traficante e usuária de substâncias entorpecentes, tem uma filha justamente com Mancini. Uma filha que também se tornará uma traficante de drogas. E a própria Moretti, ao longo dos anos, sofrerá várias prisões, sempre por esse velho vício que parece nunca desaparecer. Muito mais interessante é a figura de seu ex-companheiro Antônio Mancini, o Vadinho, chamado assim tanto pelo físico, pelo rosto magro, quanto também por seus interesses culturais. Lê muito, assiste a muitos filmes, tem uma grande paixão pela prosa de Pasolini. E é chamado assim por causa do título de um filme muito famoso de Pasolini. Ele mesmo, de fato, parece um dos garotos de rua sobre os quais Pasolini escreve e que são retratados em seus filmes. Mancini, aliás, passou mais tempo na prisão do que na rua, pelo menos nos primeiros anos de vida. Ele fez meio que um tour pelas prisões italianas. E foi justamente na prisão, em Regina Coeli, que ele conheceu aquele núcleo, o de Ostia Cilia, aquele que gravitava em torno da figura de Nicolino Celis. Nicole Sardo, que será uma das almas fundadoras da Magliana. Quando sai da prisão, em 1979, Antônio Mancini, o mendigo, se torna um dos capangas da gangue, um dos cobradores, uma das pessoas a quem confiar. Os devedores, um pouco relutantes.
Ou então aquelas pessoas que tendem a não entender a importância da gangue na Praça Romana. Mais ainda, porque Mancini cria uma forte amizade justamente com Camaleon, com Danilo Abruciati. Ele o acompanha Abruciati frequentemente a Milão, toda vez que Abruciati vai fazer uma visita. E já falamos sobre isso com Francis Turatello e Ugo Bossi, os chefes de uma das duas facções do crime de Milão. E quando Abruciati morre, como já vimos, porque foi morto por um vigia noturno após uma tentativa de assassinato contra Roberto Rosoni, vice-presidente do Banco Ambrosiano. Mancini está na prisão. E está na prisão porque, algum tempo antes, tentou se vingar. Não sozinho, mas com Marcelone e Coronel da Figli, pelo assassinato de Franco Giuseppucci, o negro, o Fornareto, idealizador da gangue, morto pelos Pesciaroli, o clã Proietti, rival da Magliana e apoiador de Franchino E.R., criminoso RAS ligado a casas de apostas e hipódromos da capital. Quando na via de Nona Olímpia se atira para matar, em 16 de março de 1980, e algo dá errado, porque tanto Col Figli quanto Mancini ficam feridos. Eles também tentam se proteger atrás do sequestro de um dos filhos dos Proietti, para abrir caminho e evitar serem capturados pela polícia ou linchados pelos outros membros do clã Proietti. No final, os dois serão capturados e Mancini começará uma longa sequência de detenções, liberações e novas prisões. Quando Vittorio Carnavale e E.R. Coniglio fogem, Mancini recusa a possibilidade de fugir também. Faltam poucos meses para ele obter permissão especial, após 6 anos preso. Então ele fica na prisão, sai, é recapturado e levado de volta para dentro. Mancini se arrepende em 1994, um período particular em que começa a se delinear o quadro preciso da banda magliana como uma rede, envolvido em várias frentes. No caso Pecorelli, mas também nas relações com os serviços, principalmente os desviados. Super esquemas de Pazienza, General Santovito, Musso Messi, Belmonte e Manucci, todos em casa. Todos personagens que gravitam entre Fortebraschi, a sede do CISM, e as relações com esses estranhos criminosos, aqueles da Magliana. Mas não só. Mancini fala sem parar sobre o sequestro de Moro e quando a democracia cristã também recorreu ao crime comum, também com aqueles da Magliana, que, aliás, era uma atividade recente, pelo menos em conjunto, para tentar encontrar a prisão do honorável Aldo Moro. Ou fala sobre a figura de Renatino de Pedis, o chefe dos Testacini, que morreu em 1990, não muito longe do campo dei Fiori. Nova disputa determinada por Marcelone e Cola Figli, com intervenção de 2 matadores toscanos. Renatino de Pedis, que foi sepultado na igreja Santa Polinari. Dizem que foi por uma troca de favores com o cardeal Poletti. E também é um mistério o da sepultura de Renatino de Pedis, que chega aos limites de outro grande mistério. O sumiço sem rastros de Emanuela Orlandi. Já falamos sobre isso. São todos mistérios sobre os quais Mancini lança luz parcialmente, porque ele não sabe ou não consegue falar sobre tudo. Mas, quando fala, Mancini nunca fala por acaso. Até porque ele confirma as revelações daquele que poderíamos definir como o maior delator da quadrilha. Maurizio Abatino, o Crispino, da Magliana, foi possivelmente seu fundador, junto com Franco Giuseppucci. Tudo começou quando Giuseppucci procurou Abatino para reclamar após um encontro casual. Uma bolsa cheia de armas que estava sob sua custódia e que havia sido roubada junto com um carro. Crispino foi protagonista, direto ou indireto, de quase todos os crimes sangrentos da Magliana. O sequestro Grazioli, o caso Moro, o assassinato de Franchino, a vingança contra os Pesciaroli. A mão de Crispino está sempre presente, inclusive em várias outras mortes. Aquela de Nicolino Celes, que começou a se achar demais, e ao sair da prisão começou a exigir demais. Não só de Gianni de Irlando do Torrócio, que também tem algumas pendências dentro da Magliana. E tem o dedo de Crispino em muitos outros crimes. Ele mesmo, em certo momento, vai dizer que nunca os contou. Talvez nem conseguiria contar os mortos que deixou pelo caminho. Mas ele lembra todos os nomes e rostos das pessoas em quem atirou. Crispino Abatino, inspiração para o frio, no romance policial de De Cataldo, adaptado para cinema e televisão. É um homem particularmente determinado. Determinado a ponto de não se deixar
Nem mesmo a guerra entre facções intimida. Ele apareceu na banda della Magliana nos anos 80, quando a guerra entre sua facção e a dos Testatini de De Pedis começou a causar mortes nas ruas. Naquela época, Abatino estava na prisão, mas ele não aceitava ficar atrás das grades. Na verdade, ele começa a fingir doenças. Ele injeta sangue de um detento doente nos próprios linfonodos. Depois, o que ele faz? Ele finge ter um tumor ósseo. Um tumor ósseo tão avançado que o impede de usar as pernas, a ponto de se sentar em uma cadeira de rodas e não mexer um músculo por vários meses. Ele pode ser transferido para uma clínica particular no bairro Eur para continuar detido lá. Afinal, os prontuários médicos falsificados descrevem um doente terminal, um detento que em poucos meses, ou talvez em poucas semanas, poderia partir deste mundo. Numa noite de 20 de dezembro de 86, Crispino também consegue fugir daquela clínica, com a ajuda do irmão Roberto, que lhe dá uma mão e permite que ele fuja para a Suíça, de lá para o Rio de Janeiro e depois para Caracas, na Venezuela. E é justamente em Caracas que a Criminal Paul o encontra novamente. Enquanto isso, a quadrilha, que teme a figura de Crispino, porque teme uma possível colaboração dele com a justiça, Crispino sabe demais. Sequestram e torturam até a morte, com uma última facada no tórax, o irmão Roberto, que será encontrado morto. Isso talvez explique por que Crispino, após ser preso em 1993, voltou à Itália e colaborou com a justiça. Suas declarações confirmam as teses de Lucioli e Sicília, antes não totalmente acreditadas. Conduzem a outros processos, prisões e a descoberta de outros submundos sob a Magliana. Fala-se novamente do caso Moro, fala-se de Andreotti, do crime Pecorelli. São as mesmas declarações em que Antônio Mancini converge um ano depois. Mas Crispino ainda tem uma dívida considerável a acertar com a justiça, uma dívida que no final aparece. Ela aparece toda vez que ele, mesmo escoltado, é levado para os vários institutos de pera. Toda vez que sabe que pode acabar na mesma instituição onde estão alguns de seus antigos comparsas, como Carminati ou Paradisi, Crispino se rebela e consegue uma transferência. Certa vez, até sua escolta afasta possíveis assassinos, talvez enviados pelos Testassini, para calar de vez a boca daquele velho chefe, um pouco falador demais. Em 2015, porém, Maurizio Batino perde todas as facilidades. Sua escolta é retirada, assim como a identidade falsa que o protegia. Em 2017, sua aposentadoria por invalidez é retirada devido a questões de máfia. Em 2022, Maurizio Batino cumpre prisão domiciliar por doença, mas ainda deve terminar pena de 30 anos. Após tudo isso, nos perguntamos, o sacrifício de Cláudio Sicília foi suficiente? Foram suficientes as revelações do chamado mitômano Lucioli? Foi suficiente o que disse Catone, o que revelou Crispino. Confirmações no inquérito de Coniglio para esclarecer a questão da camiseta. Talvez não, porque quando explode o escândalo da máfia capital, quando se descobre que em Roma o crime nunca foi embora, quando se vê algum velho integrante da banda della Magliana acabar na mesa do necrotério com balas no corpo, como Paulo Frau, morto em 2002. Quando Máximo Carminati volta aos holofotes e é solto, percebe-se que a banda ainda vive. E isso foi dito várias vezes por Antônio Mancini, que hoje está livre e, para completar sua redenção social, trabalha com cooperativas sociais. Mancini afirmou que a banda continua viva, nunca saiu, morreu ou foi erradicada de Roma. Ela existe. Talvez alguns homens tenham mudado, talvez quem morreu ou foi preso tenha sido substituído por outro ex-colega ou ex-subordinado. Talvez os assassinos de antigamente, aqueles que antes agiam sob as ordens de alguém, hoje tenham se tornado chefes. Ou então fizeram novas alianças. Pipocaló e a nova camorra organizada não existem mais, mas há outras organizações criminosas. Existe o clã Casamonica, que em certo momento tentou tomar Roma, como era o sonho de Franco Giuseppucci. Sejam criminosos de origem Roma, sejam mafiosos da Cosa Nostra, sejam homens que surgiram das periferias napolitanas da Camorra, não importa. Dizem que Roma não aceita patrões, que após os 7 reis não quis mais nenhum e que quase todos os imperadores tiveram um fim trágico. O sonho de Franco Giuseppucci era conquistar Roma, tornar-se o rei de Roma.
dominar Roma, nem que fosse preciso fazer alianças. Aliás, alianças cada vez mais arriscadas, cada vez mais perigosas. A lição de Giuseppe foi muito bem aprendida pelos seus herdeiros. Sim, Antônio Mancini, o Acatone, um dos maiores delatores, está certo. A Amagliana. A quadrilha Amagliana hoje não está derrotada. Não desapareceu. Não morreu. A quadrilha de Amagliana, infelizmente, ainda está viva.